Estamos aqui no site da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil, que é a lei, né, que saiu hoje pela manhã do Marco Rubio, ajudante ali, secretário de Trump, e já foi atualizado aqui em nosso país. Essa lei já começa a valer a partir de agora e vem, né, sinalizando a censura que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Estados Unidos anunciam retaliação contra censores estrangeiros. Moraes pode estar na mira, né, dos Estados Unidos. E eu acredito que esteja. A gente vai ler aqui esse documento, que já se encontra nesse site. Estamos aqui, né? Vamos avistá-lo. Aqui saiu agora, nessa data de hoje, olha. Declaração à imprensa Marco Rubio, secretário de Estado, dia 28 de maio de 2025. Foi hoje pela manhã e já se encontra aqui para a gente ler em português. Diz assim: a liberdade de expressão está entre os direitos mais valorizados que desfrutamos como americanos, né? Um país democrático. Esse direito, legalmente consagrado em nossa Constituição e também aqui no Brasil, está consagrado esse direito. Nos tornou um farol de liberdade para o mundo. Mesmo enquanto agimos para rejeitar a censura em nosso país, observamos casos preocupantes de governos e autoridades estrangeiras assumindo essa prática. Em alguns casos, autoridades estrangeiras tomaram medidas flagrantes de censura contra empresas de tecnologia e cidadãos e residentes dos Estados Unidos quando não tinham autoridade para fazê-lo. Aqui você vê a cara do Alexandre de Moraes claramente nesse parágrafo, essa advertência, porque ele atuou com Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, entre outros, né? Monark também está nessa lista, que hoje já se encontra nos Estados Unidos. Paulo Figueiredo mora lá, é cidadão americano. Alan dos Santos é cidadão americano. Ele continua perseguindo esses americanos, né, que já moraram no Brasil, são brasileiros americanos. E continua querendo restringir o X do Alan dos Santos, derrubando contas do Instagram e várias outras práticas, querendo saber a sua geolocalização. Isso tudo aqui é censura para o Marco Rubio, ou seja, para os Estados Unidos. Tem uma mulher, que eu esqueci o nome agora, que ela teve mandado de prisão, sendo uma cidadã americana, uma brasileira que é do Recife, acho que a família dela é do Recife, se eu não me engano, do Nordeste, que não pôde nem visitar a sua família no final do ano passado, acho que foi 2024, no Natal, porque ela tem um mandado de prisão. Se ela pisasse aqui e a Polícia Federal reconhecesse, ela iria em cana. Estava presa até agora. Então, ele também quis censurar, eu acho que até censurou por um período, o X, né, o Twitter dela. Ela ficou sem poder postar porque houve uma ordem equivocada para derrubar o seu perfil, ela morando, estando nos Estados Unidos. Isso é crime, rapaz. Entendeu? O Alexandre de Moraes, ele vem fazendo isso já há muito tempo. E a Rede Globo aplaudindo. A imprensa brasileira aplaudindo. Chegou o momento da censura. Chegou o momento das prestações de contas. Entendeu? Então todos os ministros do STF estão violando a lei, que tanto eles pregam a democracia, mas a nossa Constituição diz que a liberdade de expressão está no manto sagrado. Não pode fazer esse tipo de censura. Se ele não quer ser mal falado nas redes sociais pelos seus atos e ações, ele pede para sair, né? Saia do funcionarismo público, porque ele é um funcionário público. Ele não é Deus nem semideus, entendeu? Nem ele nem ninguém. O Bolsonaro não fez isso como presidente. Ele não prendeu ninguém, perseguiu, mandou a Polícia Federal na casa de ninguém, né? E ele vem fazendo isso. Eles vêm fazendo isso. Hoje eu estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a cidadãos estrangeiros responsáveis pela censura da expressão protegida nos Estados Unidos. É inaceitável as autoridades estrangeiras emitam uma ameaça em emitir mandados de prisão contra cidadãos ou residentes dos Estados Unidos por postagens, que foi o caso dessa mulher lá do Recife, que eu esqueci o nome dela agora,
em redes sociais feitas em plataformas americanas, enquanto estão fisicamente presentes em solo americano. Foi o caso do Orlando Santos, do Monark. Eles arrebentaram com as contas do Monark, todas elas. Ele ficou sem dinheiro, sem o seu trabalho. Todas as contas do YouTube, Instagram, tudo foi banido pela ordem de decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF. Então aqui ele está mostrando claramente como é que é um país democrático. É inaceitável. Então você me pergunta, eles não vão punir o Alexandre de Moraes? Vão, claro que vão. Já está aqui a resposta para a sua pergunta, a sua dúvida. Eles vão punir o Alexandre de Moraes e não fica só em Alexandre de Moraes. É o filho do Alexandre de Moraes, as esposas dos ministros, né? O namorado da filha, o delegado da Polícia Federal, Fábio Shor, todos eles serão pegos. E essa lei não para só nos ministros, nos políticos, autoridades brasileiras que estão violando a liberdade de expressão e praticando a censura. Para todos os cidadãos em todo o mundo. São cubanos, venezuelanos, estão também sendo arrolados nesta lei, né, de censura que eles estão aplicando. Então é o seguinte, se um cidadão, você, a partir de agora, você chega ali, viaja para os Estados Unidos, com seu passaporte, adentrando ali no solo americano, eles vão te pedir, né, o seu passaporte, o visto americano, e vai ali dentro de uma salinha, ver suas redes sociais xingando Trump, falando bem do Hamas, um exemplo, vendo as redes sociais. Eu não estou dizendo que eles estão fazendo isso agora, vendo as redes sociais, mas pode vir a fazer. E eles vão checar a sua vida inteira, principalmente hoje, que é tudo online nas redes sociais. Se você é a favor do comunismo, do racismo, né, dessas violações da liberdade de expressão, você não vai ter o seu visto aprovado. Você, Alexandre de Moraes, qualquer pessoa, né? Felipe Neto deve estar nesse barco aí. Artistas, celebridades aqui que se acham tão importantes aqui no Brasil ou no mundo. A partir de agora, com Marco Rubio na Secretaria do Estado, as pessoas serão barradas no baile. É isso que está mostrando aqui claramente e já está em português para todo mundo ver. Isso não é brincadeira, isso não é mentira. Ele não está levando isso na brincadeira. Da mesma forma, é inaceitável que autoridades estrangeiras exijam que plataformas de tecnologia dos Estados Unidos, ou seja, plataformas de tecnologia dos Estados Unidos é o Twitter, é o YouTube, é o Google, é o Facebook, é o WhatsApp, todas essas plataformas estão hoje do lado de Donald Trump. Isso está muito claro. Eu vou mostrar uma postagem aqui do dono do Facebook, que ele já falou do Lula, que ele está cometendo crime em querer aplicar censura no Brasil e contar com o Facebook, WhatsApp, Instagram para que venha fazer isso. Isso vai gerar mais problema para cima do Lula, quer dizer, para cima aqui do Brasil. Eles não podem fazer isso. Aqui ele está dizendo, é inaceitável as autoridades exijam que plataformas de tecnologias, né, de redes sociais, adotem políticas globais de moderação de conteúdo, se envolvam em ações de censura que vão além de sua autoridade e alcancem os Estados Unidos. Ele mandou derrubar perfis lá fora, nos Estados Unidos. Ele mandou checar a geolocalização de Alan dos Santos, e ele sendo um residente, um morador, um americano. Isso é crime. Ele vai ser punido, sim. E muitos outros vão também, junto. Não toleraremos violações de soberania americana, especialmente quando essas violações comprometerem o exercício do nosso direito fundamental à liberdade de expressão. Eles prezam a liberdade de expressão como se fosse uma coisa sagrada. Porque a nossa Constituição Federal de 1988 também está no manto sagrado da liberdade de expressão. Isso é cláusula pétrea, não pode ser modificado. Não existe uma Carmen Lúcia chegar, não, a gente vai abrir uma exceção para censura nas eleições, depois a gente volta ao normal. Isso não existe. Isso é ilegalidade. É censura. Não existe isso.
Então ele continua, o documento é pequeno, já vou acabar. Essa política de restrição de vistos está prevista na seção da Lei de Imigração e Nacionalidade, que autoriza o secretário de Estado a declarar inadmissível qualquer estrangeiro cuja entrada nos Estados Unidos possa ter consequências potencialmente graves para a política externa dos Estados Unidos. Certos membros da família também poderão ser abrangidos por essas restrições. Está aqui, já tem essa nota aqui no site da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos. E a partir de agora a coisa mudou. Eu estou fazendo essa matéria aqui sobre essa censura, né? Essa lei nova do Marco Rubio dos Estados Unidos já saiu aqui no Space Liberdade. Olha que urgente. Big Techs americanos, que eu falei, Twitter, Facebook, Instagram, Rumble, todas as redes sociais já estão fornecendo informações às autoridades dos Estados Unidos, de Marco Rubio e Trump, e Elon Musk, no processo que pode impor sanções contra Alexandre de Moraes e Paulo Gonet, da PGR aqui no Brasil. Então isso saiu agora, essa notícia, há 1 minuto. Então as coisas estão virando, entendeu? E a gente aqui, eu principalmente, os juristas renomados, estavam dizendo para as autoridades brasileiras pararem com essas coisas. Mas agora parece que já é tarde demais. Aqui a gente está vendo a notícia que saiu hoje também, dia 28 de maio, que o Facebook, o dono do Facebook, acusa o governo Lula de tentar impor censura por via judicial, entendeu? Então ele está reagindo a essa ordem equivocada da CGU, que vem querendo regular as redes sociais. A resposta ocorre diante da solicitação feita pela AGU, o órgão, né, aqui do Brasil, que pede ao STF que acelere a análise sobre a responsabilização de plataformas digitais por conteúdos publicados por usuários. Ele aqui está dizendo o seguinte, que o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, ela já tem uma atuação preventiva que mostra seu compromisso com o combate à desinformação. O Instagram, o Twitter, o YouTube, eles já possuem isso. Se você fala alguma coisa que fere a comunidade, eles vão te censuram. Isso já acontece em todos os países. Em nota, disse que o governo ignora os mecanismos. O Lula ignora todo esse mecanismo que já existe de regulação das redes, já existentes, detectando numa detectação automática, revisão humana e cooperação com autoridades públicas. Para a empresa, o risco está em decisões que pressionem as plataformas a censurarem conteúdo de forma cautelosa demais, por medo de sanções. Então isso não é uma coisa legal que o governo está fazendo. Isso era para ser discutido no Congresso, no Senado e na Câmara dos Deputados. Mas eles viram que o Congresso não está querendo pautar esse tipo de censura. Eles estão partindo para a mão grande e pulando as etapas. E querendo que o STF, com uma canetada só, venha censurar os brasileiros. E o Facebook já está colocando a sua sugestão aqui que não façam isso. Porque nós já estamos colocando mais gordo os pacotes de sanções para que você, Alexandre de Moraes e Paulo Gonet, entre em cana com aquela lei Magnitsky, né? Uma lei que vai ser pior do que isso que saiu hoje pelo Marco Rubio. O Paulo Figueiredo, mais cedo, ele colocou uma lista, eu já vou colocar essa lista aqui. Mas ele disse o seguinte agora. Paulo Figueiredo disse que a lista de vistos cancelados pelo governo dos Estados Unidos não será divulgada ao público. A resposta que recebi foi a seguinte: nada relacionado a vistos será público. Quando chegar a hora, os indivíduos sancionados serão notificados no aeroporto. A pessoa nem vai ficar sabendo dessa censura. Quando chegar ali nos Estados Unidos, não, você não pode entrar, você está com problema aqui de censura. Você é comunista, sei lá. O Felipe Neto querendo entrar lá, outros artistas, não, aqui não pode, ó. Vocês estão fazendo tanta coisa ruim aí. E tá tudo registrado lá no Twitter, no Facebook, no YouTube, nos vídeos. Você é um comunista. Você não vai entrar aqui nos Estados Unidos. E as sanções serão aplicadas. Mais cedo, o Paulo Figueiredo colocou essa lista aqui das pessoas que já estão no papel, no documento ali de Trump, do Marco Rubio, né? Das sanções que serão aplicadas. Mas ele disse que isso aqui não é certo, mas ele tem quase certeza que eles enviaram toda a documentação desse pessoal que está listado aqui nas mãos de Marco Rubio e de Elon Musk. Então ele está acreditando que esses nomes vão estar na lista. Alexandre de Moraes,
Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF, Gilmar Mendes também, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, advogado do PT, Flávio Dino, Paulo Gonet, da PGR, Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, Fábio Schor, que estava o delegado cachorrinho de Alexandre de Moraes, né, que a gente sabe que ele tem culpa, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, ex-ministro do STF, Rodrigo Pacheco, né, presidente do Congresso Nacional, senador e ex-presidente do Senado. Então, esses são os nomes que ele já deu quase certeza, mas não pode apostar com certeza absoluta, que já estão sendo sancionados numa hora dessa. Mas a lista, como eu já disse, como a gente viu no site do consulado, não para por aí. Se eu começar a postar coisas aqui, bandeiras do Hamas, começar a favorecer o Hamas e falar de Israel, começar a fazer esses tipos de coisas, eu posso chegar querendo entrar nos Estados Unidos e vou ter o meu visto negado. É isso que vai acontecer com todo mundo, todos os cidadãos do mundo inteiro. É isso que o Marco Rubio quis passar hoje pela manhã.